Olá, pessoal, boa noite para todo mundo que está chegando por aqui. Eu já mandei um convite aí para Larissa. Ela já deve estar entrando, está conectando. A gente começa hoje uma série de lives que vão trazer para nós os pressupostos da hipnose clínica, para a gente poder entender mais sobre esse assunto. A Larissa tentou entrar, acho que não deu certo, eu vou convidar ela de novo. Boa noite para todo mundo que está por aqui já. Pronto, já enviei o convite novamente. Oi, Larissa, você já está por aí? Eu já enviei o convite para você. Por enquanto está só escura a sua tela. Acho que a Larissa está tendo algum problema para conectar. Vamos lá. A tecnologia é ótima quando ela funciona. Oiê! Oi, Larissa, boa noite. Tudo bem? Tudo bem, e aí, como é que estão as coisas? Tudo na paz. Graças a Deus. Você está me ouvindo? Tá me ouvindo bem? Muito bem. Fica tranquila. Tá. Eu acho que o pessoal que está aqui conosco na live está ouvindo bem, tá tudo certinho. Digita aí para nós. Isso aí. É engraçado que para mim a minha visão, tá metalizada a minha voz. Ah, é? Não tá não. Não? Não. Então tá Pra mim, não. tranquilo. Ah lá, a Vanessa disse que está nos ouvindo. Bom, pessoal, é um grande prazer estar aqui novamente. No mês passado nós tivemos uma série onde nós falamos sobre os pressupostos da programação neurolinguística. E hoje começa uma série que nós vamos tratar sobre os pressupostos da hipnose. E a nossa convidada de hoje é a doutora Larissa, mas eu vou deixar ela se... Oi, pessoal, boa noite. Eu vou deixar ela se apresentar. Ela vai se apresentar para o pessoal que é meu convidado e depois eu me apresento para os convidados dela. Você pode se apresentar, por favor, Larissa? Claro, obrigada. Obrigada, Ritinha, pelo convite mais uma vez. Eu fico muito feliz de poder usar o meu conhecimento a favor, né? Então, eu sou neurocientista, sou terapeuta comportamental, sou fisioterapeuta. Resumidamente, eu sou apaixonada por gente e por cérebros. Desde 1997 eu iniciei estudo, pesquisa, muito estudo e uma grande paixão, que é ajudar pessoas a se transformarem para melhor.
A minha missão de vida é, por meio do meu conhecimento da neurociência, ensinar as pessoas a encontrarem a sua essência, a sua paz, a sua tranquilidade. Eu acho que eu resumo bem nessa palavra. Muito bom, muito bom. Meu nome é Rita Anderi. A minha voz está sumindo. Tá ouvindo, Larissa? Normal. Para mim Normal? isso é normal. Algumas pessoas tinham chiado, mas parece que agora tá ótimo. Tá, jóia. Bom, eu sou Rita Anderi, sou mestre em hipnose clínica, sou neurolinguista e especialista em algumas áreas da hipnose. E nós fazemos um trabalho constante de quebra de paradigma em tudo que diz respeito à hipnose. E durante essa semana nós vamos falar sobre os pressupostos da hipnose, que são 16 os pressupostos, segundo Lucas Naves, que é o nosso professor. Então a gente parte do estudo que a gente faz em cima de todo o material produzido por ele. O pessoal está falando da interferência. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo arrumar aí. Os fones às vezes interferem. Vê se fica melhor. Melhorou? Melhorou. Só falar mais alto, tá ótimo. Tá, então vamos lá. Vamos aumentar o volume aqui. Isso. Veja se melhorou. Tá mais limpo, né? Espero que sim. Porque é muito, muito ruim a gente não estar ouvindo, né? Ter uma interferência é horrível. Tá chegando direitinho aí, pessoal? Vanessa, fala aí pra gente se melhorou. Marlice, vê se melhorou. Melhor, parece que sim. Para mim tá meio metalizado, mas tudo bem, vamos lá. Bom, pessoal, em primeiro lugar, eu quero pedir para vocês que estão aqui, dedo no coraçãozinho, vamos fazer isso com o coraçãozinho para o Instagram poder entregar essa live para mais pessoas. E aproveita que você está aqui e manda o seu guiãozinho para pelo menos 2 amigos, para que possa, de repente, esse assunto fazer diferença na vida do seu amigo, para que ele possa conhecer sobre esse assunto e, de repente, se permitir estar mais perto da hipnose, transformar a sua vida, porque a hipnose realmente ela é transformadora. Oi, Mari! Olha, tem aluno meu na sala. Que maravilha. Então, hoje nós vamos falar sobre 2 pressupostos da hipnose. A cada dia nós vamos tratar de 2 pressupostos. Hoje a gente vai falar que toda hipnose é uma auto-hipnose e vamos falar que se ficar hipnotizado fosse ficar inconsciente, a auto-hipnose não existiria. E aí, doutora, o que você tem para nos dizer a respeito de tudo isso? Que delícia, né? De falarmos sobre a hipnose, essa vertente bastante científica e quebrar paradigmas, né? E diminuir o tabu e alguma resistência que eu sempre digo que as resistências existem por falta de conhecimento. Quando eu passo a conhecer, eu passo a olhar aquilo de uma maneira diferente. E nós vamos considerar que toda hipnose é uma auto-hipnose e que nós vivemos nos auto-hipnotizando, seja assistindo um filme, seja uma conversa boa, seja assistindo um vídeo ou até ouvindo uma música. Primeira coisa que eu preciso entender é que para eu viver aquilo que está sendo transmitido, seja por áudio ou visual, eu preciso querer. Eu preciso estar disposto a. Então, quantas pessoas entram numa sala de cinema, um lugar que a gente é extremamente auto-hipnotizado, pelo som, pelo tamanho, pela intensidade do volume, pela posição que o nosso corpo está, e a gente
não vive o filme, porque a gente está preocupado com outra coisa, porque a gente quer ter um controle de outra coisa, porque a gente se incomoda, de repente, com alguém que se sentar na nossa frente, e aí a gente perde o filme. A gente perde os momentos gostosos do filme, porque a gente não se permitiu se conectar com aquilo que seria passado naquela tela de cinema. Então, a primeira condição que nós precisamos entender é que para te hipnotizar, você precisa se permitir. Na verdade, eu preciso, como hipnoterapeuta, que você se permita. Não é eu que vou fazer por você. Eu vou te guiar. Eu vou ser um instrumento com as técnicas e métodos e vou te guiar, mas a permissão, ela é total sua. Não é isso, Ritinha? Com certeza. As pessoas, quando as pessoas não conhecem o assunto a fundo, elas acreditam que elas vão ser hipnotizadas sem a permissão delas. Nós passamos, sim, por estado de transe várias vezes no dia. Como a Larissa disse, quando você está assistindo um filme, você está em transe, porque você está focado dentro do filme, vivendo a história, sentindo a emoção. Isso faz com que você viaje no filme. Isso é um tipo de hipnose. Mas você também se envolveu com o filme porque você quis. Exato. Então, não tem como você ser hipnotizado sem a sua permissão, sem o seu consentimento. Isso. Eu quero ser tratado. Eu entendo que a hipnose é uma ferramenta e é um meio pelo qual eu posso combater os meus traumas, matar os meus fantasmas, matar as minhas sombras, os meus monstros, chame você como quiser, mas precisa da sua permissão. Você precisa querer. E quando a gente entende tudo isso, quando eu falo que toda hipnose é uma auto-hipnose, eu consigo entender o seguinte: se ficar hipnotizado ou se ficar inconsciente, eu não tenho controle de nada, ninguém se auto-hipnotizava. Claro. Ninguém fazia meditação. Porque como que uma pessoa ia fazer auto-hipnose ou uma meditação se depois ela não conseguisse sair disso? É gostoso falar, mas eu gosto de fazer analogias com a vida corriqueira. Então, quando eu vou ler um livro, eu estou me auto-hipnotizando na linguagem, na escrita, estou sentindo aquilo, eu consigo visualizar o personagem, sentir até cheiro, se eu quiser. Então, tem uma frase que diz que todo livro é uma grande viagem. E aí eu vou abrir aspas. Não é para todo mundo, porque tem gente que lê o livro e só lê palavras. Ele não lê, ele não entra na história. Por quê? Porque ele não se permite, ele fica fechado. Ele não acredita naquilo que ele está lendo. Ele não vive aquilo que o autor escreveu como uma vivência. Então, a leitura de um livro é uma auto-hipnose. Então, se eu vou ler um livro e eu não me adequo com o ambiente que eu estou lendo, com a escrita do autor, com vários fatores, eu estou fechado. O autor pode ser o melhor do mundo. Eu não vou me auto-hipnotizar pela história e adentrar naquilo. Então, a gente passa por várias auto-hipnoses na nossa vida. A gente tem várias vezes no dia circuitos e ritmos de loops, né, hipnóticos maravilhosos que só acontecem com maior compreensão de algumas situações quando eu me permito. Então, um paciente, um cliente que agenda uma sessão, ele já quer estar lá. E o meu papel é guiar, é orientar, é induzir,
é sugestionar de acordo com aquilo que ele tem lá no melhor dele, que é o cérebro. Então, eu não tenho como inconscientemente essa pessoa falar o que ela não quer, fazer o que ela não gostaria, porque ela vai estar conscientemente, só vai estar acessando o subconsciente dela que está abaixo da consciência. Então, nós, quanto hipnoterapeutas, os hipnólogos, tem bastante hipnoterapeutas, hipnólogos, hipnotistas aqui com a gente. Que gratidão, que delícia ter vocês aqui. Então, todos nós estudamos muito e aprendemos técnicas para conseguir te colocar com maior tranquilidade numa condição que favoreça acessarmos o seu subconsciente. E aí o mais importante é o que fazer quando a gente acessa o seu trauma, o seu medo, a sua criança, né, que está aí conturbando a sua vida adulta. A criança ferida. A criança estrupiada às vezes. E aí quando nós estudamos muito, principalmente, para a hora que chegar nessa situação, nós sabemos como ressignificar, readequar. E jamais existe a possibilidade de você ficar lá grudada a esse trauma. Você vai voltar, né? Você vai ficar aqui de volta. Quando os meus pacientes perguntam, Ritinha, eu vou ficar preso lá? Eu digo, ficar preso onde, meu querido? Se você não vai para lugar nenhum. Então, isso mesmo. É muito interessante essa ideia que as pessoas têm de ficar preso. E a Larissa falou sobre uma coisa muito importante, que nós trabalhamos na ressignificação dos traumas que estão registrados no seu subconsciente. Outro mito muito grande é o hipnoterapeuta vai invadir o meu inconsciente. Então, vamos lá. O seu inconsciente é responsável pelas funções autônomas do seu corpo, do seu organismo. Nós trabalhamos no subconsciente. Larissa, fala um pouco sobre isso do ponto de vista para nós da neurociência. Que bom que nós não acessamos com facilidade, né? Essas condições, nem de subconsciente, nem de inconsciente. Na verdade, nós trabalhamos 5% da nossa consciência em estado de vigília, em estado de sono. O restante é uma proteção do sistema nervoso e a gente não conseguir ficar acessando o que eu comia. O que você comeu no dia 12 de fevereiro de 2007? Meu Deus! Que roupa que eu vesti? Onde eu estava? Detalhes. Se eu lembrasse disso, a gente ia à loucura. Seria uma sobrecarga energética, química, e a gente não conseguiria viver o hoje. Então, o cérebro se organizou de maneira que ele tem um grande filtro, que é o lobo frontal, que localiza-se toda a nossa testa, até nessa porção onde a gente coloca um arquinho, onde a gente coloca um detalhe na cabeça das mulheres, mas toda essa porção é o lobo frontal. Ele é o nosso grande filtro, que só se amadurece, ele só termina a sua formação aos 25 anos de idade, 24. Sendo assim, do 0 aos 24, 25 anos, a chance de nós termos memórias de fragilidade, memórias de uma formação que vai interferir numa vida adulta, numa vida posterior, aumenta. Por quê? Porque nós não temos essa porção ainda maturada. Ela ainda está em desenvolvimento, em maturidade. E é essa a grande condição das técnicas de hipnose. Abrir o lobo frontal, permitir que ele se abra e a gente acesse o que está protegido por ele. Então, se nós não tivéssemos essa proteção e a gente conseguisse acessar do nada, nossa, quero lembrar o que aconteceu comigo lá nos 5 anos de idade, bom ou ruim, levaria à loucura.
E outra, nem tudo que eu vivencio está registrado na minha memória. Só está registrado na minha memória as coisas que tiveram um forte impacto emocional. Ou para bom, Repetição. ou para ruim, né? Uhum. Pode ter coisas que Sim. aconteceram apenas uma vez e o seu cérebro gravou, porque teve um forte impacto emocional. Teve coisas que aconteceram 30 vezes e mesmo assim minha memória, quando tenta resgatar, não lembra. Por quê? Porque foi sutil, porque foi superficial. Isso vale tanto para coisas boas quanto para coisas ruins. Mas, quando a gente entra num transe, que a gente altera a frequência elétrica do cérebro por meio de concentração e relaxamento, foco e hiperfoco, nós conseguimos alterar a elétrica do cérebro e, assim, acessar o subconsciente que está abaixo do consciente e aí verificar que memórias são essas. Então, Perfeito. assim, eu posso contar, Rita, uma experiência que eu tive com a hipnose que foi muito significativa de uma memória que eu não tinha no consciente. Então, inclusive foi o Wesley que me hipnotizou, que trabalha comigo, que está aqui assistindo a gente. Eu queria entender o meu processo de emagrecimento. Minha vida toda, eu sempre tive sobrepeso. Fui sempre GG, gata e gostosa, né? Para não falar gordinha, né? Isso, isso. Isso, porque eu tô nesse momento aí da minha vida. E aí eu queria entender, porque todos os anos eu emagrecia 13 e engordava 14 quilos. Emagrecia 14 e engordava 15. Enfim, era sempre um alto e baixo. E eu falava, olha, deve ter algo emocional profundo aí, eu quero entender isso. Aí eu comecei um processo de emagrecimento com a hipnose o ano passado. Aí eu emagrecia 12, 13 quilos e voltava a engordar, ou parava a balança e engordava 2, eu falei, não, alguma coisa está acontecendo. Estou mudando, mudei. Aí mais hipnose, vamos descobrir a causa emocional desse emagrecimento, que ele vai até um certo ponto e depois ele estabilizou. Eu fui indo e estabilizou. Aí um belo dia, né, o Wesley me hipnotiza e aí eu vou numa memória minha. Eu tinha 3 anos de idade. E Olha. hoje eu conto com essa clareza porque eu vivi isso num transe hipnótico. E eu tinha consciência do que eu estava vendo. E aí eu consigo hoje contar com a minha consciência que eu estava no transe. Eu entro numa loja com a minha mãe e eu com 3 anos de idade e a moça vira. E eu lá no transe, vendo essa cena, ouvindo essa cena, enxergando a cena e sentindo algo muito forte. A moça fala para a mãe, que linda sua filha, que menina linda. Modéstia à parte, eu sempre fui muito bonita. Eu era uma criança muito bonita. Como eu continuo achando bonita. Mas eu era uma criança. É isso aí. Nisso, a minha mãe responde para a moça. A única lembrança que eu tenho nesse episódio, que o meu consciente, conversando com o subconsciente em transe, falou. Minha mãe, bonita, né? Parece adotiva, mas é biológica. Ponto. Silêncio parou no ar. O que significou para uma criança de 3 anos ouvir isso de uma mãe que leva ela a, para ganhar esse espaço, ter que comer, né? Preciso comer para ter um espaço para ser enxergada, para me verem. Preciso me ver, preciso me ver. Então eu passei. É isso aí, Wesley. Parece que não, mas é minha filha. Por quê? Minha mãe é uma mulher linda também. Mionzinha, magrinha, loirinha dos olhos claros. E eu sempre fui grandona. E essa conversa, depois que eu saio do transe, várias vezes de adolescente, de adulta, eu ouvi. Mas a primeira vez que eu ouvi foi nessa loja. Eu consegui ver a roupa que eu estava nesse dia e sentir algo muito ruim.
E aí fica claro que eu precisei ganhar o espaço que eu não tive. Chamar a atenção, porque é uma forma que eu tive de chamar a atenção. De alguma forma ser notada. E deu certo, né? Porque Sim, sim. cada vez eu engordei mais. É isso. Quando você conta esse caso, Larissa, eu penso claramente no que eu vivi lá no Master que vocês estavam presentes. Boa noite, Bebe Baldini, seja bem-vinda. O que eu vivi no Master que vocês estavam presentes. O meu consciente sempre acreditou na historinha que o meu subconsciente contou para ele. Que eu tinha sofrido um acidente de carro, assim, assado, tinha sido de um jeito. E é naquele dia, num curso que eu estava, pessoal, haviam mestres em hipnose lá, só masters, num atendimento modelo que o nosso professor fez no palco, que ele me colocou em transe, eu fui para uma memória que eu não sabia que existia. Exatamente como a Larissa está contando. E aí ressignificar uma memória. Você lembra disso, Larissa? Lembro perfeitamente desse dia seu. Mas, Rita, você pode contar para nós? Conto. Ó, ressignificar uma memória que a gente não sabe que tem é fundamental para uma liberdade emocional, para pôr algumas ordens. Mas o mais gostoso de tudo isso é entender que essa ressignificação, quando a gente está no consciente, muda muita coisa aqui, muita percepção. Muda tudo. No seu caso, quando você conseguiu lá no palco a gente visualizar que toda a sua memória da construção de como tinha seu acidente não tinha nada a ver o que você tinha. Seu cérebro por defesa, por bloqueio, pela várias condições ou pela própria pancada, ele não fazia ideia que ele precisava te avisar isso. É uma proteção. Só que tem limite às proteções, né? Porque algumas vezes elas também nos judiam no consciente. Então é por isso que a hipnose é tão importante para nos ajudar a compreender que a vida pode ser cada dia mais leve. Sim. Mandaram uma pergunta aqui, Larissa. O que foi que ela descobriu? Eu descobri. No acidente. O que a Rita descobriu no acidente? Conta lá, Rita, os detalhes, você sabe bem. Ficou bem legal. Bom, eu sofri um acidente em 1986 e eu sempre contei para as pessoas, toda a minha família sabia daquela mesma história. Que o carro capotou tantas vezes, eu me machuquei muito, eu quase morri. E eu estou aqui hoje para ter uma missão muito grande. E eu sempre contei como foi o acidente. Eu sempre contei o que me contaram. E o que o meu subconsciente passou a acreditar como verdade. E eu estando em transe, dentro de uma regressão, eu descobri que não teve acidente, que o carro não capotou. Isso foi uma história criada para camuflar uma coisa muito séria que tinha acontecido. Porque eu caí do carro em movimento. Não caiu. Eu podia ter movido, né? Eu podia ter entrado debaixo da roda do carro. Deus já foi bom, só arrebentou o corpo e ficou debaixo da roda. Você caiu do carro, foi caída do carro, não importa. Importa que o acidente não existiu. Exato, não teve acidente. Não teve capotamento, teve você sendo acidentado. Isso, não teve capotamento.
foi simulado o acidente, isso mesmo, Wesley. Então, gente, pensa que doideira isso. Eu tenho 55 anos hoje. Eu sofri esse acidente quando eu tinha 18 anos. E eu só fui descobrir a verdade agora, com 55 anos. Exato. E quando a gente ressignifica tudo, a vida ganha outra cor, ganha outro Sim. movimento. E essa é a grande magia Sabe, da hipnose. eu acho que quando a gente ressignifica essas coisas que caminharam com a gente por muito tempo, eu emagreci 34 quilos depois dessa hipnose, depois de entender isso. A gente deixa de ser tadinho para a situação, a gente deixa de ser uma vítima para a situação, a gente deixa de dar aquele peso para a situação e a gente passa a olhar aquilo como só uma situação. Ela passou. Perfeito. E ela não precisa me acompanhar com esse peso. E aí eu dou um pontapé para a fase que eu quero chegar. Porque não deixa de ser uma crença instalada. Né? Perfeito. Uma crença de que, nossa, não é parecida, mas é. Não é adotiva, mas é biológica. Ah, foi um capotamento. Não, não foi um capotamento. Alguma situação aconteceu. Ou fui jogado, ou eu caí. Ok. E aí eu começo a ter um controle da minha vida. Eu começo a ter uma organização mental diferente. Eu tenho leveza em situações que vai passando os dias depois da hipnose, depois do transe. Eu falo, nossa, que vida boa. Melhor ainda agora. Verdade. Eu acho que a gente Pessoal, volta à nossa essência genuína mesmo, sem esses craquelados aí internos. Pessoal, deixa eu dar um recadinho para quem está aqui agora. Se você está gostando desse bate-papo, manda aí um review aí para 2 pessoas. Vamos aumentar as pessoas aqui dentro da sala. E eu quero deixar um recadinho para você que está aqui hoje, no primeiro dia, que ficar durante toda a jornada junto conosco, até o último dia. Lá tem uma surpresa, um presente para você que ficar junto conosco todos esses dias. Então, já coloca na sua agendinha e volta amanhã, né, Larissa? Isso mesmo. Uau, surpresa sempre bom. Então, Rita, a surpresa é muito gostosa. Esse pressuposto, se ficar hipnotizado fosse ficar inconsciente, a auto-hipnose não existia, é entender que toda hipnose acontece conscientemente. Você vai lembrar depois do que foi tratado, do que foi falado, do que você falou, e que ninguém dorme, né? Ninguém vai para algum lugar. Como que eu vou? Ah, eu vou voltar. Você nem foi, como você volta? Né? Exato. E aí faz todo sentido eu auto-hipnotizar numa estrada, dirigindo um carro por muito tempo. Quantas a gente nem percebe onde passou e por que a gente fluiu tranquilamente? Porque nós estamos em auto-hipnose nesse controle consciente. A única condição que a gente fez através de técnicas de hiperfoco, de concentração e relaxamento, a gente altera o lobo frontal. Mas não é alterar ele, é só permitir que ele dê abertura para que a gente possa ir para regiões que nos protegem no dia a dia. Perfeito. Perfeito. O Fabrício colocou aqui, Laís, que ninguém sai do corpo. Eu tive uma pessoa que perguntou para mim, mas eu achei que eu ia sair do meu corpo e me enxergar. Então, ninguém sai do corpo. Isso não acontece. Você vai para onde? Na verdade, você quer ir para algum lugar, você já me avisa que eu te ajudo a levar você lá em pensamento. Eu te ajudo a co-criar esse lugar. Já me avisa antes de entrar em transe, né? Mas ninguém vai para lugar nenhum. E aí eu sempre digo,
Caso você aprofunde demais, que você vai entrar lá nas ondas mais profundas do cérebro, que é a onda teta mesmo, você vai dormir. Só que dormir em hipnose, automaticamente em poucos minutos você vai acordar. Então, por mais profundo que você vá, eu já entrei em coma hipnótico, já fui induzida ao coma hipnótico mais profundo que tem. Eu poderia fazer uma cirurgia num centro cirúrgico tranquilamente, porque eu me permito essa capacidade. Fizeram, colocaram várias pinças no meu corpo, eu não sentia nada, anestesiada total pela hipnose, porque eu queria experimentar. Por que eu consegui entrar? O Wesley viu, a Bri que aqui viu. Porque eu me permiti. Porque eu me permiti e falei, vai saber se um dia eu vou precisar aplicar a técnica em alguém que queira, em alguém que tem alergia a algum anestésico. Então, eu me permiti entrar no coma hipnótico, que é o mais dos profundos, das mais profundas alterações. E aí, você entra num estado, olha, sensacional, tendo consciência do que está acontecendo. Eu costumo dizer, Larissa, que como que eu explico para o meu paciente? Você sabe, você ouve tudo que eu estou dizendo. Quando termina, você se lembra de tudo. E se você precisar falar do seu trauma, porque você não esqueceu que ele aconteceu um dia, você fala, mas ele não dói mais. Exatamente. Isso é incrível. Foi ressignificado, não tem mais dor naquilo. Isso mesmo. E qual é o nosso papel enquanto hipnotista e hipnoterapeuta? É guiar esse cérebro, é guiar essas memórias, é guiar esse subconsciente, é orientar, é promover, de acordo com a permissão dessa pessoa, uma ressignificação, um tratamento e uma compreensão do que levou ele a estar naquele estágio. Seja um estágio de ansiedade generalizada, de uma dificuldade de concentração nos estudos, numa depressão. Se tudo que for emocional, por meio dessa condição da hipnose, é possível ressignificar. Então, nós podemos dizer que todos os processos acontecem com a permissão. O indivíduo, você tem que permitir. Se você tem que permitir, toda hipnose é uma auto-hipnose. Toda hipnose é uma auto-hipnose. Wesley está falando aqui, Larissa, antes do paciente que chegou para nós, de outro colega que achou o problema, mas não resolveu. Isso aí. Outra coisa que acontece, às vezes, e é preciso a gente estar atento, aconteceu isso na clínica, ele procurou um hipnólogo, ele colocou em transe o indivíduo, mas ele não sabia o que fazer. Ele falou, agora você procura psicóloga para tratar. Então, a importância de nós, enquanto buscadores de profissionais, estarem atentos. Qual é o grau de estudo desse profissional, o que ele sabe fazer, qual é a referência que ele tem. Porque nós estudamos muito, né, Ritinha? Para exatamente saber o que fazer com aquilo que a gente encontra. A gente estuda... Para nada. Formação para nada pegar a gente de surpresa. Isso. Formação em PNL, formação na própria hipnose como uma maneira clínica de ser feita, em abordagens da psicologia. Eu sou terapeuta comportamental, você tem essa formação, tem a formação na neurociência, para quê? Para isso não acontecer. Então, para quem está assistindo, talvez o receio viria, porque acontece, como qualquer outra profissão. Mas o hipnoterapeuta, o nome já diz, ele faz terapia por meio da hipnose. Ou seja, ele ressignifica e reorganiza aquilo que está te judiando quando você está fora de transe. Perfeito.
Perfeito. Ai, que linda as ex-alunas aqui, viu? Ana Cláudia. Olha aí, tá vendo? A gente está cheio de aluno, Larissa. Anos, né? Esses meus alunos que me dão orgulho. Pessoal, do que a gente está falando agora? Ó, tanto a Larissa quanto eu somos professoras universitárias. Então, nós temos alunos aqui da graduação, da pós, porque isso foi parte da nossa vida há muito tempo. Né, Larissa? A Ana Cláudia foi minha orientada, né? Tem muitos alunos aí, são 22 anos dando aula, né? Então, a gente tem paixão por ajudar pessoas, seja por conhecimento falado ou aplicado, né? Então, Ritinha, o mais gratificante nessa vida é a gente ficar mais feliz que o nosso paciente, né? Na hora. Com certeza. Porque ele fica feliz com a mudança, mas a gente transborda aquilo, a gente sente o que ele sente, a gente vive, porque a gente também é tratado junto com eles as nossas situações. E a gente sente o que ele sente, porque é tanta interação. Isso é uma condição única do ser humano. O ser humano é capaz de racionalizar e emocionar-se com a mesma situação. Isso é cérebro, né? O cérebro é a máquina perfeita, né? É apaixonante. E vamos falar uma coisa interessante, Larissa? Eu tenho tempo aqui nessas aulas. Rita, grande profissional também, obrigada. Não conhecia. Muito prazer. Cérebro, né? Já dei muita... Fiz esses alunos pensarem muito sobre o cérebro deles. Uma coisa que é muito interessante, que as pessoas, nem todo mundo tem conhecimento sobre isso. Que mente não é cérebro. Isso. Cérebro é o palpável. Trabalha na mente. Cérebro é a parte biológica, é a parte palpável, formada por lobos, giros, né? E isso é formado por neurônios e células da glia. Ela é palpável, é a parte biológica. O funcionamento do cérebro é a mente, é o psique. A maneira como ele se processa e funciona não é palpável, não é biológico, de ver, sentir, mas é como ele trabalha. É a analogia que eu e o Wesley fazemos. O computador e o software. O computador é a máquina, que é o cérebro, e o funcionamento dele, né, a mente, são os softwares, que têm que ser instalados, que têm que ser reorganizados, que têm que ser mantidos, porque eles podem nos sabotar. Sim. E assim, a gente já viu muitas vezes o nosso professor falando que se a gente abrisse a nossa cabeça e olhasse para o cérebro, não tem como falar, ó, aqui é seu inconsciente, aqui é seu subconsciente. A gente tem a ideia, por conta de tudo que acontece, da parte neural, né, Larissa? Mas não dá para falar que o consciente é aqui, o subconsciente é aqui e o inconsciente. Isso não existe. Não. O cérebro é um todo, formado de todo ele. E todo ele se conversa o tempo todo para formar a mente. Só que na organização de janelas de memórias, o subconsciente tem um filtro que é o racional, que é o lobo frontal, que ele permite que eu planeje, pense, haja, racionalize e tome decisão. Então, no consciente aqui, a gente fica usando o lobo frontal. Tá? Perfeito. E tem muito mais do que ele. E ele só está funcionando porque eles têm as partes que não é dele, mas que está ligada a ele, do emocional, fazendo isso funcionar. Sim. Pega o meu cérebro no carro, mano. Eu tenho um cérebro aqui, estou pedindo pro meu filho buscar para mim no carro. Tá. Ai, que joia. Aí, gente, tá vendo? Professora, gente, nunca perde o jeitão. O meu cérebro tá aqui, mas eu tenho um postiço.
que eu carrego Tá comigo. certo. Tá Porque certo. Pessoal, aproveita que a Larissa vai mostrar o cérebro. Peraí, Larissa. Aproveita que a Larissa vai mostrar o cérebro. Manda esse aviãozinho aí pra alguém, gente. É Chama alguém pra vir aqui ver o que vai acontecer agora. Isso, verdade. Ritinha, materializando o cérebro, ele nada mais é do que um conjunto de bilhões de neurônios, 88 bilhões de neurônios, e cada neurônio tem 7, 8 a 10 células sustentando ele. Então, para cada um, eu tenho 10, 9. Então, é uma combinação de muitos neurônios com as suas células da glia. E essas células, elas são mutáveis, elas são plásticas, elas são adaptáveis. Quanto mais aprendizado, quanto mais diversidade, quanto mais coisas eu faço, mais esses neurônios vão ficando cheios de prolongamentos. Então, perfeito. O cérebro chegou aqui, ele chegou desmontado, a gente monta ele. Então, essa parte do lobo frontal é só isso daqui. Tem todo o restante do cérebro trabalhando. Todo o restante dele. Mas eu não consigo separar o consciente do inconsciente. Isso. E essa estrutura do cérebro toda é formada, em 1,5 kg mais ou menos, por essa célula linda, chamada neurônios. Também tem um aqui, ó. Olha o neurônio, que interessante. E os neurônios, quanto mais eu vou diversificando o estímulo, quanto mais traumas eu vou tendo, quanto mais eu vou vivendo, quanto mais eu vou fazendo, pensando, sentindo, mais ele vai ficando cabeludo. Quanto mais cabeludo, mais rápido é a conexão, mais velocidade de impulso nervoso. Mas tudo está aqui. Então eu vou ter pessoas com cabeludão, e vou ter pessoas mais carecas. Não é o seu caso, né, Rita? Só você tá careca só de cabelo. Eu precisava brincar com isso. Então você percebe que a parte palpável do meu cérebro é o que faz a mente funcionar. Ó, o Charles gostou do material. Charles, tem mais um aqui, ó. Tem mais um neurônio didático. Ó. O Charles perguntou se eu costumo explicar um pouco sobre o cérebro dos meus pacientes. Com toda certeza. Um dos grandes diferenciais do meu trabalho é usar os conhecimentos da neurociência, muito sutil. Inclusive, hoje alguém me perguntou se eu explicava, se eu dava aula disso. Falei, sim, tem bastante terapeutas e psicólogos que me procuram para isso, para fazer um acompanhamento, um grupo de estudo ou uma mentoria, para entender um pouquinho mais de como eles podem usar isso para validar ainda mais a parte científica da terapia. Por que você... Isso, eu também explico, Larissa. Por que você, professor, educador, por que você, pai, precisa entender mais de cérebro? Para você deixar de ser alienado em algumas situações e saber realmente como aquilo que você faz pode ser melhorado ou ajudado na condição psique, que é a mente da pessoa. Porque a condição morfológica do cérebro, essa estrutura morfológica do cérebro, ela muda sim. Ela muda de acordo com o funcionamento. E quem faz isso funcionar? É as coisas que eu penso, que eu sinto e que eu faço. Só que eu não vou alterar o diâmetro, não vou ficar mais cabeçudo, não vou nada. É simplesmente a condição interna de ter mais velocidade, mais tranquilidade. A química cerebral. Química cerebral, essa palavra. Elétrica e magnética. São 3 condições que mantêm esse cérebro sendo mais equilibrado ou menos equilibrado. Verdade, verdade. Pessoal, olha que coisa rica. A hipnose,
ela vai muito além do que a ideia de um pêndulo balançando na sua frente. E como a Larissa, claro que cada uma do seu jeito, da sua forma, eu também faço questão de explicar para os meus pacientes toda essa questão de funcionamento, porque como professora, eu acredito que a Larissa não seja diferente, eu entendo que quando meu paciente conscientemente entende a questão do funcionamento das coisas, entender o processo da hipnose clínica é mais simples. Por quê? Porque ele sabe que não tem nada de místico, que não tem nada de espiritual. Isso! Que o que está acontecendo tem explicação total dentro da neurociência. E a hipnose é altamente efetiva. Muito. Funciona mesmo. E nós, como hipnoterapeutas, somos também fomos impactadas pela hipnose, porque a hipnose transformou a nossa própria vida. Então, nós não somos hipnoterapeutas de livros ou de cursos. Nós fomos sentir na pele. Isso. Fomos vivenciar. Para depois trazer o benefício para o outro. E eu sou São Tomé. Eu tenho que ver para crer, eu tenho que ir lá, eu sou curiosa, tenho meu lado curioso, meu lado nerd, eu me afundo em estudar as coisas que eu vou vendo. Então, quanto mais informação eu dou, o Wesley lembrou bem, quanto mais informação eu dou para o meu paciente no consciente, mais ele vai borbulhando a sua mente, fazendo mais sinapse e já se preparando para os novos circuitos neurais. Porque ele já está ali se conectando com aquilo que ele também quer se permitir. Para quem não acontece a hipnose? Para quem está agarrando amor ao problema. Eu gosto muito de usar esse termo. Está tão apaixonado pelo problema que ele não quer soltar. Então, para ele fala, mas e como que vai ser minha vida se eu viver sem ansiedade? Faz 40 anos que eu sou ansiosa. Eu falo, muito melhor que agora. Mas como que vai ser minha vida se eu me levar na minha insônia? Vai ser 10 vezes melhor do que está sendo agora. Vai ser mais bonito. Sua pele, seus ossos, seu estômago. Porque ganhos secundários. Acostumaram. O ganho secundário, nesses casos, está sendo muito grande. E a pessoa não quer abandonar o ganho secundário. Não, a pessoa está tão acostumada com aquela sensação que ela até tem medo. Então, nessa conversa, né, nesse pré-talk, na anamnese, como você quiser chamar a entrevista, é a hora de você entender que para ele também, para o cérebro dele, existe um hábito. Olha que coisa louca. Hábito ao problema. O nosso cérebro se acostuma com o ruim. Ele acostuma com o que você der para ele. Talvez essa seja, desculpa, a desgraceira do nosso cérebro. Porque ele se acostuma com qualquer coisa. Qualquer tranqueiragem que você der para ele. Então eu preciso querer para ele coisas boas. Coisas lindas. Coisas leves. Para eu aprender que dá para ser muito melhor. Mas, Rita, e talvez você também veja muito isso na experiência clínica, é uma condição muito frequente quem diz sobre, será que eu vou voltar da hipnose? Porque assim, minha mãe quer que eu faça, minha tia falou para me fazer, o meu marido me pediu para fazer, mas eu não sei se eu dou conta de viver diferente. Aí eu pergunto, sem o problema? Você já agarrou amor ao problema? Eu tenho uma cortina na clínica, a gente tem uma cortina, aí eu agarro a cortina e falo, você tá assim, né, no problema. Aí eu mostro o cérebro e falo para eles, explico em palavras, que o cérebro não sabe se eu estou pensando, sentindo ou fazendo. Tudo que eu faço pode ser bom ou ruim. Tudo que eu penso pode ser bom e ruim. E tudo o que eu sinto pode ser bom e ruim.
e eu posso me acostumar com qualquer coisa. Basta saber o que eu quero. Eu costumo dizer, eu faço analogia. O subconsciente conta historinhas para a mente consciente e ela compra todas. A questão é o que você quer que seja verdade para você. E como você alimenta as suas próprias informações. Repetindo, eu disse para o pessoal que foi chegando mais gente aqui. Quem ficar conosco todos esses dias de live, no último dia, no dia 28, nós temos uma surpresa e um presente para as pessoas que estiverem nessa jornada conosco todos os dias. Só reforçando. E, pessoal, olha que assunto interessante. Já chama todo mundo para amanhã. Porque amanhã vai ser complemento de hoje e depois um dia complemento do outro. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você tem a impressão que só faz 15 minutos que a gente está aqui conversando? Deixa eu te contar. Já são 10 horas da noite. Nem 10% do que eu tenho para falar, porque eu gosto de falar e ensinar. Mas eu falei o que é a minha missão do dia. Que é... E esse quem não sentiu 15 minutos está em transe. Pois é. Pois é. E Rita, o poder da nossa mente ela é tão grande dentro da hipnose que a gente faz isso à distância, a gente faz isso online. Eu me sinto aí na sua casa. A gente está conectado a esse poder da mente, porque a mente, o cérebro, ele funciona de maneira atemporal. Ele não precisa estar fisicamente vendo para ele viver. Então, quantos pacientes fora do Brasil que a gente consegue atender de maneira online? Por quê? Muitos. Porque se permite entender que isso daqui não é uma tela que nos separa, mas existe uma conexão muito além disso. Então, é por isso que a hipnose funciona no presencial e no online. Porque, mais uma vez, vem permissão de seguir a orientação que eu, que você e que outro hipnoterapeuta vai guiar, vai orientar, vai induzir e vai sugestionar. E isso talvez seja o maior bônus da hipnose. O maior bônus da hipnose é entender que eu não preciso estar dentro da clínica com o meu hipnoterapeuta. Eu posso estar conectada com ele por qualquer aparelho, porque eu vou ouvir e vou sentir e vou ver e vou experimentar aquilo que o meu subconsciente vai deixar pela auto-hipnose com a ajuda da hipnose. Exato. Pessoal, a Larissa vai se despedir de vocês. A gente tenta ser pontual para respeitar o carinho de todo mundo que esteve aqui conosco. Eu já quero te convidar para estar aqui amanhã e já traz alguém com você, porque esses 16 pressupostos da hipnose serão fantásticos. E você vai entender, vai ver, vai olhar a hipnose de outra forma. E talvez, e só talvez, você se permita matar alguns dos seus músculos depois de entender tudo que você vai entender nessa jornada junto com a gente. Larissa, se despede então do pessoal por conta da nossa hora. Obrigada, pessoal, por estar aqui com a gente, né? Por nos permitir entrar na sua casa e na sua mente. Porque eu tenho certeza que todo mundo que esteve aqui hoje saiu um pouco mais interessado em compreender o poder que é a hipnose, porque nada mais é do que o poder do nosso cérebro. Isso é apaixonante. Tá aí em você. Perfeito. Perfeito. Rita, o Wesley está falando... Imagina, gratidão eu. O Wesley está falando, quinta estaremos juntos, Ritinha, vai ser uma honra. Isso mesmo, Wesley. Wesley é meu convidado na quinta-feira.
quinta-feira. Vai ser espetacular. Eu só tenho convidados especiais aqui. Convidados que foram escolhidos a dedo, diga-se de passagem. Ai, que legal, né? Não vou perder, né? Wesley é meu sócio aí de hipnose. Rita, parabéns pelo seu trabalho de comunicar a hipnose. Parabéns por você ter essas condições de agregar pessoas capacitadas para desmistificar, porque é tanta gente precisando e é tão simples, tão acessível e tão sutil diante do que a hipnose traz na vida das pessoas. Gratidão. Mais uma vez. A gratidão é minha. Pessoal, aqui em cima, onde está o título, os pressupostos da hipnose, tem o meu arroba, que é o arroba Ritanderimac, tem o arroba da Larissa, que é arroba Larissa Renata. Então, venham para os nossos perfis, venham nos seguir. Existe muito conteúdo bom já no feed para ser consumido e muita coisa boa para acontecer daqui para frente. A gente, lá na frente, daqui acho que um mês mais ou menos, nós temos uma surpresa. Não sei, vai acontecer algo muito especial, não é mesmo, Larissa? Muitas surpresas. Só surpresas Muitas boas. Várias surpresas. Aguardem, porque vem coisa boa por aí, hein? Vem, sempre vem. Exatamente. Queridos, um grande beijo no coração de todos. Foi uma delícia estar aqui com vocês essa noite. E amanhã, 21 horas, a gente vai falar com outro convidado, o segundo e o terceiro pressuposto. Tá certo? Beijo, gente! Ó, Juliana, querida, obrigada. Gratidão, Larissa! Ó, beijo, adorei, tá? Mais uma vez. Tchau, Muito bom. até mais, Tchau. gente. Até amanhã.